Olá, hoje em dia a gente vive cercado por tecnologia smart, né? A gente espera que tudo que é digital seja super preciso, que os dados apareçam na tela perfeitos, sem erro. Mas e se a peça mais importante desse quebra-cabeça não for o sensor super moderno, mas algo bem mais básico? Imagina só a cena. A plataforma de gestão, toda bonita, mostra um consumo de água. Mas aí, quando alguém vai lá olhar o medidor físico, aquele reloginho mecânico de sempre, os números são outros. Essa diferença já acende um alerta, dá aquela sensação de que tem alguma coisa errada. Mas o que exatamente? E tá aqui o problema, preto no branco. A plataforma digital diz uma coisa, mas o medidor lá no cano diz outra, um valor menor. A diferença pode ser de milhares de litros. E aí, onde está o erro? Será que é no equipamento caro, na tecnologia? Ou será que tem algo que a gente está deixando passar batido? Bom, vamos mergulhar nisso. Para desvendar esse mistério, a gente precisa voltar para o começo de tudo. Como é que um aparelho mecânico, tão simples, consegue contar cada gotinha de água e transformar isso em dado digital? A resposta, olha só, está na física pura e simples do movimento da água. O conceito fundamental aqui é a tal da vazão. De um jeito bem simples, é o volume de água que está passando por um cano num certo tempo. É a velocidade da água, a força com que ela passa, que o medidor vai sentir para poder fazer a conta. E o que move essa vazão toda? A pressão. Pensa num chuveiro em casa. Se a pressão tá alta, a água sai com mais força em maior quantidade, né? A lógica aqui é exatamente a mesma. Mais pressão na rede, maior a vazão que passa pelo cano. Agora, a parte genial do mecanismo está aqui. Dentro do hidrômetro tem uma turbininha, tipo uma hélice. A água passa por ela e bota ela para girar. E a velocidade desse giro é totalmente proporcional à vazão da água. Simples, mas muito, muito eficaz. Certo, mas como esse giro vira um número na tela do computador? É aqui que a mágica acontece. Tem um ímã bem pequeno preso numa das engrenagens ligadas na turbina. Cada vez que essa engrenagem dá uma volta completa, o ímã passa pertinho de um sensor magnético, o chamado reed switch. E aqui a gente vê o processo todo, passo a passo. A água gira a turbina, o ímã passa pelo reed switch, essa proximidade do ímã cria um contato elétrico que envia um sinal, um pulso. Aí um sistema eletrônico só precisa contar esses pulsos. Cada pulso significa um volume de água que já foi definido antes, tipo 10 litros, 100 litros, e pronto, o movimento virou informação digital. Ok, agora que a gente já entende como a tecnologia funciona, vamos voltar para o nosso mistério. Se o sensor é tão direto assim, por que as leituras dão errado? Pois é, a verdade é que o problema quase nunca está no sensor em si, ele está na instalação. Vamos conhecer os verdadeiros culpados. O primeiro e, talvez o mais comum de todos, o fluxo turbulento. Para a medição ser certinha, a água precisa passar de um jeito suave e estável, sabe? Quando a água chega toda agitada, bagunçada, a turbina não gira de um jeito constante. E aí, a leitura fica toda errada. Olha só a diferença. Na esquerda, uma curva ou uma válvula bem antes do medidor faz a água entrar de qualquer jeito, criando jatos que fazem a turbina gerar mais rápido do que deveria. Resultado, o medidor marca um consumo maior do que o real. A solução, como a gente vê na direita, é simples: garantir um pedaço de cano reto antes e depois do medidor. O próximo culpado é um pouco mais sorrateiro. São os pulsos fantasmas. Basicamente, são pulsos que o sensor gera mesmo sem ter água passando. Ué, mas como assim? A resposta é vibração. Se o cano não está bem preso ou se tem uma bomba funcionando muito perto, essa trepidação toda pode balançar o reed switch. E aí o ímã pode chegar perto o suficiente do sensor para acionar ele, criando um pulso do nada. Para a plataforma digital, parece que teve consumo, mas na verdade foi só o sistema tremendo. Agora, um dos erros mais surpreendentes. E se o medidor não estiver medindo só a água? E se ele também estiver medindo ar? Para a turbina do medidor, o que importa é que algo passe por ela, seja líquido ou gás. Se entram bolhas de ar no cano, principalmente depois de uma manutenção, elas vão empurrar a turbina e vão ser contadas como se fossem água. Uma instalação correta, como essa em formato de colo de cisne, usa a própria gravidade para garantir que o medidor fique sempre cheio de água, evitando que o ar seja medido junto. E para fechar, o quarto erro comum: usar canos de diâmetros diferentes ligados direto no medidor. Parece um detalhe, mas causa um problemão na medição. Dá uma olhada na imagem da esquerda. Quando um cano mais grosso é reduzido para o mais fino bem na boca do medidor,
Isso cria um efeito de jato. A água acelera e bate na turbina com muito mais força, fazendo ela girar rápido demais. De novo, isso infla os números do consumo. O certo, como a gente vê ali do lado, é manter o mesmo diâmetro para garantir um fluxo estável e uma medição correta. Então, depois de investigar tudo isso, qual é a grande lição? A moral da história é clara e vale para muito além dos hidrômetros. Dados inteligentes, no fim do dia, dependem de uma infraestrutura física bem feita. Então, o ponto crucial é este. Não importa o quão avançado seja o sensor ou a plataforma, a precisão começa aqui, numa instalação limpa, bem planejada e feita exatamente como o fabricante manda. A qualidade do dado digital é um reflexo direto da qualidade da instalação física. Ponto final. Vamos então resumir os pontos principais. Primeiro, o problema raramente está no sensor inteligente. Segundo, a maioria esmagadora dos erros vem de falhas bem básicas de instalação. Terceiro, garantir um fluxo de água suave, sem bagunça, é o segredo para a precisão. E por fim, a base de tudo, dados confiáveis nascem de uma hidráulica profissional bem feita. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? À medida que a gente constrói um mundo cada vez mais conectado, que depende de dados para tudo, talvez a verdadeira base do nosso futuro smart não esteja só nos chips de silício, mas também na qualidade dos canos, das conexões e do trabalho bem feito. Fica aí a reflexão. Até a próxima!